Abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9. As crianças hoje ficarão aqui e certamente prestarão bastante atenção, como sempre elas fazem. Qualquer necessidade, se os pais precisar dar uma assistência necessária aos seus pequeninos, não tem problema, não é? Mas aí crianças já mais crescidinhas, que têm 10 anos à frente, já podem ficar aqui no recinto com a Bíblia aberta, ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, hoje vamos meditar no texto de Marcos capítulo 9, do verso 14 ao verso 29. Mas antes de fazer a leitura, eu acho necessário relembrar aos irmãos aonde nós estamos. O Senhor Jesus Cristo está em pleno ministério, aonde ele já tem se mostrado a Israel que ele é o Messias. Nesta ocasião também ele já tem arregimentado alguns discípulos, pelo qual ele chamou apóstolos, e uma grande multidão também segue o Senhor Jesus, alguns por pretexto de interesses próprios, outros que de fato estão entendendo que de fato ele é o Messias, o Filho de Deus. No capítulo 8, só para que você rapidamente relembre o que a gente já viu, pela primeira vez Jesus diz que é necessário que ele morra em Jerusalém. Após a declaração de Pedro, capítulo 8, verso 29, que Pedro diz: Tu és o Cristo. Então, a partir dali, versículo 31 e 32, Jesus começou a dizer aos seus discípulos que era necessário que ele morresse na mão dos judeus e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Aqui é uma virada no ministério de Jesus. É a primeira vez que Jesus declara isso. Isso aqui é importante. Os discípulos não entendem, inclusive Pedro até reluta dizendo que não era necessário aquilo. Até que Jesus mostra-se a Pedro, Tiago e João no monte que é conhecido como o Monte da Transfiguração, a sua glória. Capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 13, a gente viu a gloriosa passagem que Jesus dá um vislumbre, dá apenas um lampejo do poder do reino de Deus. A Bíblia diz que ele se transfigura, o seu rosto fica como que um sol a meio-dia, as suas vestes ficam como brancas como neve, e ali Jesus aparece falando com duas figuras do Antigo Testamento, com Moisés e com Elias. Inclusive, em um outro texto paralelo, vai nos dizer que a conversa deles era acerca da sua partida, da sua morte em Jerusalém. Hoje, irmãos, eu quero justamente dar sequência a esse momento glorioso. Enquanto Pedro, Tiago e João estão no monte vendo Jesus em glória, está acontecendo a maior confusão lá embaixo. As trevas têm se levantado, uma família se mostra desesperada e, pasme, os outros discípulos que ficaram embaixo, os outros 9, não conseguiram fazer aquilo que Jesus já tinha dito a eles que eles poderiam e deveriam fazer, que era que, em nome do próprio Jesus, eles tivessem autoridade sobre o poder das trevas. Então, Marcos capítulo 9, do versículo 14 a 29, mostra, irmãos, a fraqueza do discípulo. E esta é a nossa mensagem hoje à noite. A fraqueza do discípulo. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, disse: toda vez que eu me coloco como fraco, aí é que eu sou forte. É um paradoxo. Como é que você, cada vez que se coloca fraco, você se torna cada vez mais forte? Mas esses paradoxos mostram-se nas Escrituras. E aqui não é uma fraqueza de mediocridade, aqui é uma fraqueza de dependência do Senhor. E os discípulos de Jesus se mostraram fracos
em um momento onde eles poderiam mostrar a fé resoluta no Messias, faltou-lhes fé. Então, irmãos, o meu objetivo nesta noite é mostrar que os discípulos deveriam ter um estilo de vida em total dependência e fé no Filho de Deus, mesmo em um contexto de clara oposição. Acredito eu que o texto central desta passagem se encontra no versículos 23 e 24, pelo qual nós vamos ler agora, e depois eu quero retomar o texto do verso 14 em diante, dividindo esse texto em partes. Mas por este momento vamos ler Marcos capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 24. Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Senhor nosso Deus, mais uma vez eu imploro, junto com o irmão Edinho e com todos que já oraram aqui, que o Senhor nos fale nesta noite, trazendo fé ao nosso coração, para caminhar contigo, e para aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, seja o dia da sua salvação. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Oramos assim confiados no nome de Jesus. Amém. O nascimento de um filho é uma experiência extraordinária, você concorda? Sempre é um motivo de alegria, e obviamente quando eu digo sempre, nos aspectos normais da vida. Eu sei que para alguns não seria por conta do pecado, isso aqui é outra história, mas no modo geral, e acredito que aqui, o nascimento de uma criança seria motivo de celebração e de grande alegria. Mas as crianças crescem. Muitas vezes colocamos expectativas nos nossos filhos, mas ao longo da jornada de cada um deles, coisas podem acontecer. E nesse texto, irmãos, nós temos o drama de uma família, em especial de um pai, que tinha um filho preso pelas garras de Satanás. O texto que vamos ler mostra um rapazinho que desde a sua infância era possesso por um demônio que fazia parte de uma casta, de uma família, que de forma específica era mais poderosa do que os demais. Explicarei a seguida. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que por talvez a primeira vez que esse demônio se manifestou nessa criança, certamente foi um motivo de grande espanto e temor para aqueles pais. Eu posso imaginar, à luz do texto de Marcos, que faz eco também ao mesmo texto de Mateus, capítulo 17, que quando pela primeira vez esta criança caiu como se fosse tendo um ataque de epilepsia, espumando, ou quando pela primeira vez esta criança tentou se jogar em águas perigosas ou em algum canto perigoso, talvez, como o texto diz, até no fogo, e tentou matar aquela criança, certamente foi um momento de grande desespero para aqueles pais. Apesar do texto não indicar, eu posso imaginar que a vida desses pais, a vida deste pai aqui não era fácil, até porque a qualquer momento aquela criança poderia se manifestar. Aquela criança poderia ficar possessa deste espírito, que além de querer matá-la, o texto vai dizer que ela era deficiente por causa dele. Ela não falava e ela não ouvia. Que situação desesperadora. Eu não posso saber, mas posso imaginar que talvez essa criança não estudava. Talvez essa criança não poderia se socializar com outras crianças.
Essa criança talvez não poderia ficar sozinha em nenhum momento, porque esse pai padecia desta terrível situação. Situação que é marcada por causa deste mundo que jaz no maligno. Deste mundo que é marcado pela ação de Satanás e os seus demônios. E que fez vítima, então, a essa criança que era uma pecadora. Mas essa criança acabou se tornando alvo da fúria do inimigo. E nesse momento o texto faz um claro contraste entre a visão do monte, Jesus transfigurado, e a visão do demônio. Aonde lá embaixo, enquanto Pedro, Tiago e João desciam do monte com Jesus, maravilhados porque viram o esplendor da sua glória, ao mesmo tempo, quando eles se chegavam mais próximo da multidão, havia um alvoroço, havia uma confusão, e a confusão se dava justamente por causa do mundo das trevas, da ação do inimigo, que é contrário a Deus e a todos aqueles que são servos de Deus. Então, neste intento, eu quero, como objetivo central, mostrar aos irmãos que a jornada do discipulado, ela deve ser exercida, ela deve ser tida com total dependência do Senhor. Escute o que eu vou lhe dizer. Não importa se você sabe orar, se você sabe os livros da Bíblia decorado, se você sabe cantar a maioria dos hinos, a inódia que nós usualmente colocamos nos cultos aqui, isso nada importa se você não estiver vivendo em dependência e pela fé no Senhor Jesus. Eu quero dizer a você esta noite que apenas o ativismo, ou seja, fazer algo para Deus sem depender dele, é como se você estivesse fazendo para o demônio. Talvez isso lhe choque, mas às vezes é o que acontece quando nós não dependemos de Deus para poder servi-lo e adorá-lo. Deixa eu provar isso dentro do texto. A partir do versículo 14, como já disse, Jesus se depara após descer do monte com uma discussão. Olha só a discussão. Quando se aproximou dos discípulos, então isso aqui é imediatamente a descida dele do monte, que ele transfigurou-se com Pedro, Tiago e João, e lá todo o texto mostra, como a gente já viu, a gloriosa visão de Jesus glorificado. Versículo 14, quando ele se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxeram-te o meu filho, ou trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu e disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-no. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo, endemoniado por terra, revolveu-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Então aqui está o cenário. É um cenário de confusão, é um cenário de hostilidade,
E, sobretudo, é um cenário de incredulidade. Porque o ambiente hostil e desesperador que se instalou por causa do menino endemoniado também mostra uma clara realidade dos discípulos de Jesus e daquele pai desesperado, que eles não puderam fazer nada. E é verdade, ninguém pode fazer nada se não for pela dependência do Senhor. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que o cenário se coloca diante de nós como tenebroso, como confuso, como hostil, como desesperador, Jesus, como que com calma, se aproxima desta multidão e começa a ter um diálogo. É interessante que no versículo 14 e no versículo 15, esta multidão está disputando. A palavra disputar significa, de fato, se embater, tentar se colocar no espaço do outro. Esta é a ideia da palavra, quando a Bíblia diz que os escribas disputavam com os discípulos. Então a confusão estava instalada. E neste cenário de confusão, Jesus, ele faz perguntas. É muito importante no texto, irmãos, que norteia a narrativa. Jesus faz pelo menos 4 perguntas. E é muito importante, quando você estiver lendo a Bíblia, você prestar atenção nas perguntas de Jesus. Porque essas perguntas são reveladoras. Não porque Jesus precisava de uma resposta em si, mas porque esta pergunta traz a luz ao cerne da questão. E a primeira pergunta que Jesus faz, veja versículo 15 e 16. Após a multidão finalmente ver Jesus, e parece que a chegada de Jesus traz um alento, traz um motivo de uma mínima de esperança, eles saudam Jesus e Jesus pergunta aos escribas: o que é que vocês estão discutindo aí com eles? Algo curioso que acontece, irmãos, é que Jesus não pergunta aos discípulos. Aqui, de forma muito peculiar, Jesus pergunta aos escribas, aos religiosos, por que eles estavam discutindo, por que eles estavam disputando, qual era o assunto em questão. Certamente ninguém respondeu, talvez com receio ou simplesmente porque não deu tempo. O fato é que no meio dessa discussão, irmãos, veja versículo 17, que alguém na multidão, que o texto de Mateus 17 vai dizer que era um homem, o pai do menino, que também o texto de Marcos vai deixar claro isso, chega, se ajoelha. Marcos não diz isso, mas o texto de Mateus 17 vai dizer que ele se ajoelha. Então, naquela confusão, ele se ajoelha, e veja versículo 17, o texto diz: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Então este pai desesperado, pela qual também a Bíblia vai dizer aqui que chorando e ajoelhado, como diz Mateus, talvez não tinha mais, como tantos outros, outra solução senão levar até Jesus o caso do seu filho. E aqui posso também aferir de que este homem tinha uma fé incipiente, tinha uma fé fundamental no seu coração, porque nenhum judeu haveria de se ajoelhar diante de um homem, porque se ele fizesse isso, segundo a lei de Moisés, ele poderia ser acusado de idolatria e ser apedrejado. Mas este homem, ele quer pagar o preço, porque muito provavelmente, eu diria até certamente, ele já sabe quem é Jesus. Então este homem chega da multidão, o foco é a sua família, o foco é seu filho, que desde pequeno ele tem um espírito imundo, maligno, que tenta matar esta criança. Irmãos, enquanto eu meditava nesse texto, eu não poderia imaginar uma criança endemoniada. A cena é deplorável, a cena é terrível, a cena é devastadora. E agora nós não sabemos a idade deste menino, mas, segundo o texto, os estudiosos acreditam que ele ainda era um rapazinho, ainda não era adulto.
Até porque na fase adulta, os pais já então já deixavam alguns, a maioria, o contexto judaico aponta para isso, a partir de 12 anos, aquela criança já pode tomar responsabilidades de adulto. Nós não sabemos a idade que ele tinha aqui, mas podemos imaginar um rapazinho que ainda era acometido por esta terrível manifestação demoníaca. E este pai está desesperado. Ele não sabe mais o que faz. E a Bíblia diz no versículo 18 que ele continua a explicar a situação. E no verso 18 diz que o demônio tenta despedaçar o menino, que o menino fica espumando e rangendo os dentes. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, diz que ele cai como se fosse uma epilepsia. E o texto vai dizer que ele era como um lunático. A palavra lunático é muito curiosa, o termo em português que foi colocado para uma palavra que diz que ele era de fases. Ora estava bem, ora estava ruim. Então, por isso que os tradutores colocaram no português lunático. Você sabe o que significa um lunático, não é? Uma pessoa que é de fases, como a lua também é. E aqui esse menino agora estava nesta condição. E o seu pai não poderia mais esperar. Ele precisava, irmãos, de uma solução. O versículo 19 chega com um suspiro de Jesus. Jesus desceu do monte, transfigurado, agora como qualquer um outro homem, ele desceu com Pedro, Tiago e João, ele vê aquela confusão, ele interpela os escribas se escondem, o pai do menino aparece na cena, o pai do menino explica a situação, e Jesus então, ele suspira assim. Veja versículo 19, porque esse texto é como se fosse uma virada para o nosso próximo ponto. O texto diz, e ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Esse versículo 17, irmãos, traz a ideia de que Jesus está como se fosse no limite. De fato, ele está muito decepcionado com os seus discípulos. Até porque os discípulos já tinham recebido do próprio Jesus a capacidade de expulsar demônios. Já eu vou mostrar a vocês 2 textos que falam em Marcos que eles já tinham feito isso. Mas a falta de dependência de Jesus e fazendo algo apenas por um ativismo não nos liga com o céu para que tenhamos poder para ser usado para a glória de Deus. Jesus está muito enfadado. O verso 19 me traz como que um tom de: estou quase no limite. Ó geração incrédula. Os estudiosos ficam discutindo quem seria esta geração. Eram os discípulos? Eram os religiosos ao redor? Era o próprio pai? Eu quero imaginar, irmãos, que era todo mundo que estava ali. Todo mundo, cada um com o seu tipo de grau de incredulidade. Ele diz: até quando? Ele sabe que já vai morrer, vai ressuscitar. Eu sei que isso, ele vai continuar a sua obra, dando ainda poder, autoridade para a sua igreja a manifestar com graça o poder do reino de Deus na terra. Mas aqui ele está enfadado e ele diz: até quando? A palavra até quando sofrerei ainda traz a ideia de até quando eu posso suportar vocês, até quando eu posso estar com vocês, de pé com vocês. É como se ele estivesse chegando no limite. E aí ele manda trazer aquele pai com um menino. E veja comigo, irmãos, o versículo 20. Quando trazem um menino, de vez da coisa melhorar, a coisa piora. O texto diz que quando trouxeram o menino, logo quando o Espírito viu Jesus,
agitou-se com violência, caiu por terra, revolvendo-se e espumando. Então escute, às vezes levar Jesus para uma pessoa não necessariamente melhora o quadro, viu? Às vezes piora, mas é uma piora que vai para uma melhora, certo? Então quando trouxeram um menino, a coisa se agravou, o espírito se agitou, o demônio se manifestou. E aí essa discussão, ela tem um ponto final. Porque a partir de agora, que é a segunda parte do texto, não há mais discussão. Agora há uma constatação. Que quem estava diante daquele pai desesperado, diante daqueles discípulos incrédulos, diante daqueles escribas que estavam duvidando de que Jesus era o Messias, é o próprio Messias. O Filho de Deus, aquele que tem poder sobre o poder das trevas, aquele que tem autoridade absoluta. De forma muito curiosa, irmãos, Jesus faz uma segunda pergunta, e ele pergunta ao pai do menino quanto tempo aquele menino estava padecendo com isso. Veja versículo 21, e o pai diz: desde a infância. Mais uma vez, não temos a idade de quando a primeira vez se manifestou esse demônio. Isso seria, para esse momento, irrelevante, tendo em vista que a palavra infância aparece aqui. 5 anos? 6 anos? Mais uma vez, irmãos, o quadro é devastador. Você pode imaginar uma criança se manifestando com o espírito e fazendo com que aquele espírito fazendo com que ela se machuque, com que ela se humilhe. Imagina que desespero para esses pais. Nem tudo na Bíblia tem explicação. Então, às vezes nós estamos diante de um texto, aonde podemos também pegar a luz de outros textos e caminhar seguramente nas informações bíblicas sem exagerar e também sem depreciar o texto. Então, o que é que temos aqui e o que é que temos à luz da Bíblia? Que crianças podem se manifestar demoniacamente. Pastor, explique isso. O texto diz. E se o texto diz, o que podemos entender é que este mundo marcado pelo pecado, este mundo que é marcado pela operação demoníaca, também faz das crianças uma vítima do mal. Então vamos para os dois extremos. Tem gente que diz que tudo é um demônio, não é? Vamos ter calma. Mas também não podemos, irmãos, desconsiderar que o diabo pode fazer de vítima os nossos pequeninos. Então deixa eu abrir aqui um parêntese aplicativo. Cuidado naquilo que os seus filhos escutam, assistem, veem na internet. Pastor agora está sendo aí legalista, está exagerando. Olha o texto. Este menino, desde a sua infância, tinha um espírito maligno nele, que tentava matá-lo, e fazia com que ele tivesse uma deficiência física. Não ouvia e não falava. Que triste, irmãos. Mas há esperança, amém? Porque o Filho de Deus está aqui. E de forma terna ele pergunta, e o pai responde, desde a infância. Irmãos, creio eu que Jesus sabia disso. Mas acredito eu também, por uma aferição lógica, de que ele quer mostrar à multidão, falar aos religiosos e aos seus discípulos o quadro devastador que se instalara ali. Por isso que ele puxa essa informação.
apenas uma conclusão daquilo que o texto não fala claramente, mas creio que Jesus já sabia que aquele menino já padecia deste mal desde a infância. Vamos pensar em algumas coisas aqui para passarmos para o versículo 21 em diante. A experiência do monte é contrastada com a oposição do mal. Então, veja que esse texto faz um contraste com o vislumbre do monte, quando Jesus se transfigura. Então, quando Jesus e os discípulos descem, o que eles encontram logo imediatamente é uma confusão e a ação do mal, do maligno, diante dos seus olhos. Então, deixa eu lhe dizer isso aqui. Estamos aqui no ambiente de culto, nós cantamos, oramos, participamos da ceia do Senhor, mas nós não estamos no céu ainda. Já já sairemos, ou até mesmo aqui, quem sabe, o demônio se manifestará. Não estamos aqui para invocar nada nem ninguém, mas saiba que a realidade do mal existe. E nós oscilamos entre experiências maravilhosas de comunhão com Deus, mas às vezes precisamos ter um choque de realidade para saber que ainda não estamos completamente no monte. Às vezes, de forma tola, nós queremos dizer como Pedro: Senhor, é bom estar aqui, façamos uma tenda. E Jesus está dizendo: vocês não sabem o que está esperando vocês lá embaixo. O bicho vai pegar. O demônio está lá embaixo esperando vocês. Então, irmãos, nunca esqueçamos disso. Nós ainda não chegamos na glória. E o povo de Deus, na graça de Deus, no poder do Espírito de Deus, luta. Não contra a carne, não contra o sangue, mas contra os principados e potestades, dos poderes celestiais do mal que habitam neste mundo. E pasme, até através de uma criança. Uma outra colocação que eu gostaria de dizer, irmãos, é que a experiência do monte mostra a incapacidade dos discípulos. E mostra que os discípulos não poderiam fazer nada se não tivessem na dependência do Senhor. Porque o próprio texto diz claramente: Senhor, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos. Mas o que é que diz o versículo 18? O finalzinho do versículo 18, o que é que diz? Eles não puderam o quê? Eu pergunto a vocês, por que os discípulos não puderam expulsar este demônio? Ora, o texto já vai responder. Por falta de vida espiritual. Mas será que orar e jejuar faz com que eu fique poderoso? Aí existe muita confusão no meio evangélico em relação a isso. Eu orei, eu jejuei, agora eu vou expulsar a capetada toda. Cuidado! Cuidado que você pode orar e jejuar e você está fazendo isso e não está passando do teto. Então guarda essa informação e vamos adiante. A partir do versículo 22, após a explicação do Pai, finalzinho do versículo 32, ele diz: tem compaixão de nós e ajuda-nos. Este homem estava não somente agora discutindo se alguém poderia ajudá-lo, mas agora ele está constatando que ele está na frente do Messias, do Filho de Deus, mas só que ele usa uma palavrinha infeliz. No finalzinho do versículo 22 ele diz assim: tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se o Senhor puder. Você percebe o versículo 22? E é essa palavra que eu quero que você preste atenção. Jesus poderia expulsar aquele demônio, irmãos? E aí ele bota uma condicional. Se o Senhor puder, versículo 22, tá? Se o Senhor puder fazer alguma coisa, Jesus, tem compaixão de nós. Aí Jesus diz no 23, se podes,
Se tu podes. Você percebe o tom? É como se ele estivesse voltando a pergunta para o homem. Você está me perguntando se eu posso? Se tu podes. E aí ele volta à pergunta com uma retórica, quando ele diz: tudo é possível ao que crê. E aqui, irmãos, é muito importante entender que nessa constatação de falta de fé, a fé não pode ser uma fé em si mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? Tem gente que diz assim: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas fé em quê? Fé na fé? Então você pensa positivamente que algo vai acontecer, que algo vai acontecer e algo acontece? Isso não é fé. Isso é fideísmo, isso é paganismo. Quando Jesus constata dizendo tudo é possível ao que crê, o que ele está dizendo é: entre a terra e o céu não há limites para aquele que tem fé. Agora, claro, entenda que toda esta fé está subjugada à soberania de Deus. E às vezes a gente ora e ora com fé e algo não acontece, a nossa tendência é pensar o quê? Não tive fé? Não tive fé suficiente. Cuidado, porque a Bíblia também diz que toda a resposta de fé está subjugada à soberana vontade de Deus. Ah, pastor, mas se eu tiver fé, Deus faz tudo o que eu quiser. Isso é uma teologia errada. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que se você tem fé, tudo é possível. Mas tudo é possível se Ele quiser. E aqui tem um outro texto em Marcos que nos dá muita clareza em relação a isso, que foi outra pessoa que procurou Jesus. Veja comigo Marcos capítulo 1. Eu quero que você saia com esta ideia muito clara na sua mente, meus irmãos. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 42. E eu quero que você perceba a diferença do pai do menino endemoniado e deste homem que era leproso. Qual é a diferença destes dois? Eu vou ler o texto, Marcos 1, 40 a 42. Aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe disse: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero, seja limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. A pergunta que eu quero fazer para você agora é: qual é a diferença do pai do menino endemoniado que procurou Jesus e deste leproso que também procurou Jesus? Querer e poder. Enquanto o pai desesperado disse: Senhor, se o Senhor puder, não sei se o Senhor pode mesmo, não. É muito difícil, esse meu filho desde pequeno sofre isso, é algo muito difícil. Se o Senhor pode, tem compaixão de mim e dele. E Jesus diz: tu me perguntas se podes? Tudo é possível ao que crê. Já o leproso, ele disse: se o Senhor quiser, agora eu fico limpo, só basta o Senhor querer. O que é que Jesus disse? Eu quero, esteja limpo. A diferença não foi o tamanho da fé, a diferença foi a maneira como a fé foi colocada, em total dependência do Senhor. Por isso que Jesus diz em Mateus 17, nesse mesmo texto em paralelo, que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos transportar montes, que o Senhor é poderoso para fazer isso. É uma hipérbole, mostrando que tudo é possível para aquele que crê, se Jesus
quiser. Repita comigo para que você não saia daqui tentando fazer tudo como se fosse um Shazam. Se eu e você temos fé, cremos que Deus pode fazer qualquer coisa. Amém, igreja? Nós cremos isso? Então não diga, rapaz, sei não, essa situação está difícil. Às vezes a gente não diz, mas pensa, tá? Ele pode tudo. Então nós pela fé, nós cremos que se Ele quiser, Ele age. Porque tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, a fé não é pensamento positivo, não é determinismo. A fé se move na convicção de que a quem pedimos é poderoso para fazer e realizar tudo segundo a sua vontade soberana. E esse homem precisava disso. E ele reconhece, irmãos, veja Marcos capítulo 9. Após Jesus voltar à pergunta dele com uma outra retórica, dizendo, se podes, tudo é possível ao que crê. Veja versículo 24, logo o pai do menino, com lágrimas, clamando, ele disse, eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Você percebe essa oração? Às vezes a gente precisa fazer essa oração, às vezes a gente crê, mas a gente está assim meio duvidoso, concorda? Ou é só comigo que acontece? É a nossa fraqueza, irmãos. São os altos do monte, mas os baixos dos vales. Diante de hostilidades, diante dos demônios, diante da oposição do mundo, a gente sabe, no fundo, na Bíblia, que Jesus pode, mas às vezes a gente coça a cabeça, a gente deve orar dizendo, Senhor, eu acredito, mas me ajude. Me ajude a acreditar ainda mais. E este homem então constata, irmãos, que pela fé, ele pode confiar no Senhor. A fé e a fraqueza andam juntas, a fé e as lágrimas andam juntas, a fé e a crise andam juntas, e é nesse momento que Deus nos anima e nos conforta e nos mostra o quanto Ele é poderoso e o quanto nós somos incapazes de fazer alguma coisa. Essa historinha de pastores e de irmão e de fulano e de sapatinho de fogo, dizer que faz e desfaz, isso é uma balela, irmãos. Isso é uma meninice. Eu não duvido que Deus usa homens e os capacita, mas não porque eles têm algo em si, mas que esses homens, essas mulheres, essas pessoas, eu e você, ou seja quem for, está andando com o Senhor, e que pela fé acredita, e segundo a vontade de Deus, Ele opera segundo a sua vontade. Então, nesta noite, se você está aqui, e você ainda está duvidando do poder de Deus, você não fala, mas você no fundo duvida, faça essa oração. Diga assim para o Senhor Jesus, eu creio, Senhor, mas me ajude quando eu vacilar, me ajude quando eu deixar de crer. Esta constatação, após a discussão confusa, era necessária. E aí Jesus dá uma lição aos seus discípulos. Veja versículo 24, 25 em diante. A Bíblia diz que Jesus, vendo que a multidão concorria, estava se juntando cada vez mais gente, repreendeu o espírito imundo, dizendo, o espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E logo, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam, morreu, está morto. Mas Jesus, veja versículo 27, Jesus tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Agora a constatação foi para todos, o Filho de Deus está aqui, não é necessário temor, não é necessário mais dúvidas, nós podemos crer.
Ele liberta o pecador. Ele liberta um menino e um pai desesperado. A fraqueza, as lágrimas, junto com a fé em Jesus, faz com que esses homens e os discípulos tenham uma lição. Mas os discípulos ficam ainda confusos, sabe, irmãos? Tem uma pontinha solta aqui, não sei se você percebeu. E essa pontinha solta eu deixei no início da mensagem, do primeiro ponto. Por que que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio? Por quê? Eles já tinham feito isso? Veja comigo, capítulo 6, versículo 13. Rapidinho, capítulo 6, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. 6, 13. Aqui está falando da comissão dos 12 apóstolos, que Jesus deu poder e autoridade para eles, e eu quero ler apenas o verso 13, que diz que eles expulsavam o quê? Muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Os discípulos já tinham experiência sobre o assunto? Não tenha dúvida. Jesus mesmo disse: eu vou dar poder a vocês. Mas o tempo passa, irmãos. E às vezes a gente se acostuma com o sagrado. A gente se acostuma a orar, a cantar. Às vezes a gente faz jejum e nem pensa no que está fazendo. Só vai prestar para emagrecer, mas para a vida espiritual, zero. Deixa eu lhe dizer isso aqui. O ativismo religioso não gera poder espiritual. Não adianta você estar fazendo as coisas para Jesus. Antes de fazer algo para Jesus, você precisa estar andando com Jesus. E aqui eu quero falar sobre as disciplinas espirituais. Porque Jesus vai inserir este assunto agora. Porque tem uma ponta solta. Na mente dos discípulos era: por que a gente não pode? A gente não já fez? A gente não já expeliu vários demônios? Por que não pode? Aí veja comigo, volte para o capítulo 9, versículo 28, agora Jesus dá uma lição aos seus discípulos. Depois da discussão, depois da constatação que ele é o Filho de Deus, a lição para os discípulos e para nós também. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte, em particular, dizendo: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, senão, ou a não ser, com oração e com jejum. Talvez na sua Bíblia a palavra jejum está entre colchetes aí, não se preocupe com isso. Alguns manuscritos mais antigos não aparece a palavra jejum. Mas eu quero dizer que o jejum é uma disciplina espiritual, amém? Talvez esquecida em nosso meio. E eu me coloco como responsável. Talvez falta muito ensino sobre o jejum verdadeiro. Receba, Robério, isso? Que não tem ensinado a igreja? Mas Jesus diz aqui: esta família, este grupo, a palavra casta literalmente é classificação, um grupo, algo específico. Então aqui a gente não tem muita informação, mas o que a gente tem, à luz desse texto, Apocalipse, Daniel e revelações angelicais e demoníacas, que há classificação também de anjos e demônios. Ok? E Jesus está dizendo que este tipo de demônio é de uma casta, é de uma família, que é muito violenta, que tem um certo poder. E Jesus está como se dissesse aos seus discípulos: não é porque vocês fizeram uma vez que vocês vão fazer sempre. Vocês têm que estar ligados com o céu. Vocês têm que estar em comunhão comigo. Vocês têm que estar andando em oração. Não adianta, irmãos,
eu vim aqui pregar, você vem aqui pregar, você faz uma coisa ou outra, faz uma visita. Mas aquilo, se não for feito no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus, em total dependência, em comunhão de oração com o Senhor, aquilo foi um ativismo. Deus pode usar? Pode. Deus usou até uma jumenta para falar, imagine eu. Era para rir, tá? Ainda ninguém riu. Deus usa até uma jumenta, a jumenta de Balaão. Imagina um pastor Robério, que sobe num púlpito e não está ligado com o céu. Deus pode usar. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos nos preparar para as batalhas enfrentadas contra as potestades das trevas. Nós não temos força, nós não temos capacidade, mas na autoridade e no poder do Espírito Santo, nós estamos como que representando Jesus na terra. E com isso, irmãos, tudo é possível àquele que crê. Eu vou sair do âmbito do texto que fala sobre demônio. Talvez vou jogar a gente em um outro ambiente que é mais comum. Você vai fazer uma visita a uma pessoa doente, ok? Eventualmente a gente faz uma visita a uma pessoa doente, não é ou não? Um familiar, um amigo, uma pessoa da igreja. Às vezes a gente entra naquela visita, às vezes a gente fala de médico, de medicação, de ciência, de bererê, biriri, bororó. E a gente não faz uma oração por aquela pessoa. Sabe o que isso revela? Pode ser que a gente não tenha crido que Deus é poderoso para curar aquela pessoa. Mesmo com um diagnóstico que a ciência já desenganou. Eu quero dizer a vocês, irmãos, não é que nós temos o poder, mas quando nós andamos com o céu, tem certas coisas que Deus vai nos usar para mostrar o extraordinário e pessoas se entregar a Jesus. Eu sinto falta, irmãos. Às vezes a gente é muito crítico do movimento pentecostal, e é verdade, tem muita confusão. Eu não vou nem mais falar sobre isso. Mas eu vou querer cortar na pele agora. Às vezes a gente fala tanto dos exageros pentecostais, mas às vezes a gente é tão frio que nem orar a gente ora para vir para o culto e dizer: Senhor, se manifeste em nosso meio. Salva almas esta noite. Usa o pastor, usa o dirigente, me usa para que as potestades das trevas se envergonhem quando a igreja se levanta pela fé em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a gente não acredita, é ativismo. Senhor, por que não acontece nada? Porque pode ser que a nossa fé não está no monte, mas está na confusão do vale. Qual foi a lição da multidão? Tenha fé em Jesus, porque Ele é o Messias e tem poder sobre as trevas. Qual foi a lição do pai do menino? O Senhor pode, só basta querer. Qual foi a lição dos discípulos? Não basta ser um ativista, tem que estar ligado com o céu para poder realizar algumas coisas específicas na obra de Deus. Eu até diria, irmãos, por que não dizer tudo? Quero concluir, irmãos, e dizer o seguinte: quem é Jesus aqui? Jesus é aquele que realiza o impossível. Amém? Se podes? Se podes? Tudo é possível ao que crê. A pergunta não é se Jesus pode, a pergunta é se nós cremos. Eu quero dizer a você, Jesus faz o impossível. Então, por isso, nos altos e baixos, venhamos a entender que nós somos discípulos dependentes de Jesus em tudo, em absolutamente tudo. As trevas se levantarão, o poder maligno vai chocar contra a obra de Deus,
Mas, irmãos, quem está na defensiva são eles, não nós. A igreja se levanta e o império das trevas não pode prevalecer contra ela, não é o contrário. Não é isso que o texto diz, irmãos, ou eu estou errado? Me corrija, por favor. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é o contrário. Às vezes a gente aqui está acuado e o império das trevas contra nós. Isso está errado. Não estou dizendo que a gente vai caçar demônio, que a gente vai estar evocando no culto em qualquer canto o diabo. Não é isso. Isso é um exagero, isso é um erro. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que essa batalha ela é travada, e eu e você que temos o Espírito Santo ligados com o céu, no nome de Jesus, estamos aqui na terra para testemunhar esse poder. O problema é que nós passamos de embaixadores para ativistas, e por isso nós não provamos deste poder. Mantenha uma atitude de oração e nas suas disciplinas espirituais. Sabe por quê, irmãos? A gente tem vontade de que o culto acabe logo. Sabe por que a gente não acredita que um enfermo pode ficar curado? Sabe por quê? Porque o nosso próprio coração não é nutrido pelas disciplinas espirituais. O próprio Jesus disse: essa caixa não pode ser expulsa senão por oração e jejum. Parte das disciplinas espirituais. Aí a gente quer vir para o culto, aí a gente quer fazer uma visita em um enfermo, alguém liga e diz: fulano de tal vem aqui, que uma pessoa aqui se manifestou, e você tem medo, diz: eu vou chamar o pastor. Sabe por quê? Porque a gente não está andando com Deus. A gente nem lê Bíblia. Esta fé resoluta que vem pela palavra de Deus e que nos move, que nos alimenta, a gente não está orando em constante oração para que Ele nos revista de poder, colocando sobre nós esta armadura da fé. Irmãos, tem hora que parecemos que nem crentes somos. Que é isso, pastor? Leia de novo o versículo 23. E a nossa oração seja como este pai hoje. Tudo pode ao que crê? Tudo é possível. Versículo 24. Com lágrimas, disse o pai: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Então, quando faltar a fé, irmãos, viemos a suplicar ao Senhor que nos ajude a acreditar, porque nós cremos em um Deus que pode tudo. A história daquela família mudou a partir desse dia, amém? Não é mais um pai desesperado, não é mais um jovenzinho agitado. Ele poderia agora fazer as suas atividades, talvez estudar, talvez fazer qualquer outra atividade nas regiões da Galileia. Ele não vai mais tentar o suicídio, não ele, mas o demônio nele querendo matá-lo, não mais, não. Ele não vai mais cair na água nem no fogo, ele não vai mais cair estribuchando no chão, não! Porque Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Que a nossa fé, quando vacilar, encontre Jesus nos dizendo assim: tudo é possível ao que crê. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos por Tua palavra, que apesar da maneira como foi exposta nesta noite, é poderosa para transformar as nossas vidas e, sobretudo, nos trazer fé, pois carecemos, pois a nossa fé é vacilante. Ajuda-nos, ó Pai bendito, pelo poder do Santo do Senhor, que é Jesus, o Filho de Deus,
que aqui nesse texto se mostrou para o pai do menino desesperado e para os seus discípulos, que tudo é possível para aquele que acredita nele. E se for da vontade soberana dele, ele age, ele opera. O Senhor conhece o coração de todos nós nesta noite. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser, as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Então que nesta noite, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor se revele para nós como aquele que pode tudo. E que assim podemos descansar no Senhor. Possamos recorrer ao Senhor. Não há causa perdida. Não há nada que o Senhor não possa agir. Ninguém pode deter a tua mão. Mas por conta da nossa timidez, da nossa incredulidade, às vezes o Senhor não age. Eu não entendo bem isso, Senhor. Porque por um lado não é a nossa fé que te move, mas por outro lado o Senhor se agrada quando temos fé. Então nos ajude, Senhor. Quando vacilarmos, quando olharmos para o nosso parente e às vezes a gente acha que ele não tem mais jeito, quando olharmos para uma situação da vida, seja familiar, seja relacional, seja de saúde, seja até possessão demoníaca, que nunca venhamos a duvidar. E quando duvidarmos, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a nos manter firmes e na autoridade do Teu nome e pelo poder do Teu Espírito que habita em nós. Ajuda-nos a nos manter ligados com o céu. Quando entrarmos em um ambiente, possamos estar em oração, porque ali o inimigo está se levantando. Quando entrarmos em um leito de hospital ou de uma casa onde está um enfermo, possamos ir na dependência do Teu Espírito e na oração, para que, se for da Tua vontade, o Senhor faça um milagre. Se o Senhor quiser usar os médicos, que assim seja, mas que possamos estar confiantes e dependentes do Senhor. E aí eu peço por mim mesmo, meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Todas as vezes que a minha mente carnal, a minha mente pragmática, a minha mente científica pensa que a solução é a ciência, a solução é algo que é pragmático, antes de qualquer coisa, me ajude a me colocar de joelhos e dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode agir nessa situação. Se alguns dos meus irmãos também lutam com isso, que seja também a oração deles. Ó Senhor, nós cremos, mas ajuda a minha falta de fé. E se há alguém esta noite que ainda não entregou-se a Jesus, que hoje a lição para essa pessoa é: vale a pena. Não é se Jesus pode, Ele pode. Basta você crer, se entregar de todo o coração, seja liberto do império das trevas, seja liberto da cegueira espiritual, e hoje e agora, talvez você não está espumando, talvez você não está caindo, mas a pessoa sem Cristo está cego pelo poder das trevas, enganado, caminhando para a perdição, ao ponto de ser destruído. Você ouviu hoje que Jesus pode lhe salvar. Eu até diria, Ele quer lhe salvar. Entregue-se, renda-se à voz do Espírito Santo que lateja na sua mente, no seu coração, lhe dando oportunidade. Não saia daqui como alguém que viu Jesus operar, mas nos outros, mas em mim parece que não funciona. Que hoje seja o dia de salvação nesta casa. Que hoje pessoas que estão presas nas garras de Satanás,
possam se render aos pés de Jesus, para que possam se levantar daqui e libertos, dizer: eu creio, Senhor, ajuda mais a minha fé. Que hoje seja o dia da decisão de salvação. É assim que nós oramos, ó Deus, no nome dele, no nome de Jesus. Amém e amém.